É convidado deste Closing Bell Bruno Proença, diretor executivo do Diário Económico. Bruno, Olá, boa noite. Obrigado por estares neste Closing Bell. Vamos começar por olhar para a questão de Almerino Marques. Faltam 2 anos para o final do mandato. Almerino Marques veio bater com a porta. Eu acho que ele bateu com a porta e vou fazer uma interpretação um bocadinho maligna. Nas palavras oficiais dele, ele afirmou que já tinha concluído o trabalho à frente da Estradas de Portugal, portanto achou que a reestruturação que a empresa precisava já estava feita. Eu não concordo e acho que ele só diz isso para naquelas declarações politicamente corretas que se costuma dizer quando se sai. Normalmente evoca-se razões pessoais. Almerino Marques não evocou razões pessoais, mas saiu com esta declaração. Porque há muito a fazer nas Estradas de Portugal. É uma perda para as Estradas de Portugal, porque Almerino Marques é, sem dúvida alguma, um gestor de provas dadas. É talvez dos poucos gestores públicos com verdadeiras provas dadas. Basta recordar o trabalho que fez na RTP, onde, de facto, muito do que a RTP hoje está a conseguir fazer foi aquilo que ele deixou plantado na restauração financeira que fez. E, portanto, nesse aspecto é uma perda para as Estradas de Portugal e acho que Almerino Marques sai, naturalmente, a interpretação mais maligna, por alguma forma, incapacidade do Governo. Ou seja, a questão fundamental que falta resolver é o modelo de financiamento das Estradas de Portugal, não é? Que é uma questão que se tem estado a discutir, associada a uma outra questão fundamental que são as SCUT e o modelo de financiamento das SCUT, porque uma coisa está completamente associada à outra, uma vez que as Estradas de Portugal que pagam as SCUT. O problema é que, como o Governo não resolveu essa questão e não sabemos quando é que vai resolver, há esta questão agora dos portos que foram colocados nas autoestradas, mas que não resolve a questão totalmente. Há ainda uma série de rendas bastante elevadas que as Estradas de Portugal teriam que suportar nos próximos anos com essa questão, e foi esse modelo que Almerino Marques não conseguiu ver que o Governo lhe resolvesse, que o seu acionista, neste caso o Governo, lhe resolvesse a questão. E, portanto, obviamente a situação política também não ajudou, ou seja, este impasse político dificulta que o Governo tenha essa capacidade, ou se calhar essa prioridade de resolver essa questão, e eu acho que Almerino Marques perdeu a paciência e foi-se embora. Lá está, quando começou este mandato há cerca de 8 meses. Bruno, neste momento a Estradas de Portugal é uma empresa que tem um nível de endividamento muito elevado e, sobretudo, tem necessidades de renovar esse endividamento numa altura em que compete com o próprio Estado no acesso a esse financiamento. Almerino Marques deixa uma empresa numa situação difícil num momento extraordinariamente complicado. Ele teve o mérito de resolver a questão operacional, ou seja, se vimos só os resultados operacionais das Estradas de Portugal, portanto, se esquecemos a parte do que está para trás, tem as contas equilibradas, ligeiramente positivas, portanto, nesse aspecto ele resolveu essa questão. A questão é esse peso do passado. Exatamente, é tal questão de financiamento, como é que se vai resolver esta questão nas contas, e nesse aspecto, de facto, Almerino Marques não resolveu, e por isso é que ele estava a dizer que acho que o trabalho dele não acabou. Há aqui uma dificuldade de curto prazo, ou seja, há uma questão estrutural que ele tem razão no sentido em que vai ter que ser o acionista a encontrar uma solução. Portanto, o peso é de tal forma elevado que já não é o gestor da empresa sozinho que resolver o problema, vai ter que ser o acionista, um bocadinho como se quisermos, como na TAP. Há uma parte do problema da TAP que tem que ser resolvida pelo acionista de Estado, não é só o Fernando Pinto que pode resolver. E, por isso, é uma questão de curto prazo que vai ser muito difícil, aliás. Nós tivemos o caso da Refer este ano, que foi ao mercado com o aval do Estado para conseguir cerca de 500 milhões de euros e conseguiu zero. E, portanto, empresas como a Estradas de Portugal, como a Refer, como a ACP, vão ter este ano, o Metro de Lisboa provavelmente, todas as que precisarem de ir ao mercado conseguir financiamento direto, eu acho que não vão conseguir, e, portanto, vai ter que ser o Orçamento do Estado a suportar esse tipo de situações, ou então as empresas entram em cumprimento e vão ver o seu rating e a sua situação financeira ainda mais penalizada. O que acaba por ser um efeito dominó, porque downgrade dessas empresas significa ainda um acesso mais difícil ao mercado. Portanto, a questão aqui é um problema, na minha opinião, político, aliás, mais do que de gestão, no sentido em que basta recordar, por exemplo, o professor Eduardo Catroga, que há muito vinha defendendo, aliás, que a questão do déficit orçamental, a questão da dívida pública devia ser analisada naquilo que eles chamavam o déficit alargado, o endividamento alargado, ou seja, incluindo precisamente os passivos destas empresas públicas. E a verdade é que até hoje nós analisamos sempre as contas públicas, porque esses valores não são englobados nas contas públicas, são fora do perímetro das contas públicas. A verdade é que, como esses valores nunca foram considerados, acabaram por nunca se dedicar muita atenção a eles. E foi preciso chegar a esta altura de emergência para percebermos que está ali um problema real e grave e que afeta a questão essencial.
E, portanto, eu acho que o próximo governo que entrar, e que na minha opinião vai ter que pedir ajuda ao FMI, portanto, se não for este vai ter que pedir ajuda ao FMI, quando negociar a ajuda, vai ter que meter no perímetro da solução essa situação das empresas públicas. Portanto, vai ter que dividir também o financiamento que o FMI transfere para o país, ou a União Europeia, quer dizer, estou a usar o FMI por facilidade de linguagem, o financiamento vai ter que incluir, aliás, a situação destas empresas. Bruno, Almerino Marques é conhecido por ser escasso nas palavras, mas direto naquilo que diz. Almerino Marques já tinha afirmado muitas vezes que a empresa estava com estas dificuldades relativamente à questão do endividamento. Almerino Marques deu, aliás, várias entrevistas onde foi claro na emergência de encontrar uma solução para este caso das Estradas de Portugal. O Ministro da Tutela nunca foi sensível aos argumentos do Presidente da empresa. Terá havido aqui um braço de ferro ou um esticar da corda por parte do Ministro, acreditando que Almerino Marques acabaria por continuar à frente da empresa? Eu acho que nem chega a tanto, ou seja, eu acho que tem mesmo a ver com incapacidade política do Ministro, não é? Ou seja, o Ministério dos Transportes, que é quem devia, de alguma forma, ter encontrado aqui uma solução, não tem força política para impor essa solução. E, portanto, até agora não se conseguiu arranjar uma solução para o modelo de financiamento das Estradas de Portugal. Há muito que se falou, o Secretário de Estado também foi falando sobre essa questão. Como eu disse há pouco, está muito ligado à questão da SCUT, porque é dali que veio o grande desequilíbrio, vem ligado à questão da SCUT, ao valor brutal de rendas que tem que ser pago nos próximos anos, aos concessionários por causa da questão da SCUT. E, portanto, dessa situação tem que se encontrar uma solução que passa com uma solução política, e António Mendonça não conseguiu ter força política para resolver essa questão, tal como não conseguiu resolver na questão da TAP. Eu acho que a TAP é um bom paralelo, porque, por exemplo, na questão da TAP, temos a questão da privatização da TAP, que também está por resolver, e o problema é exatamente o mesmo, ou seja, Fernando Pinto tem méritos e deméritos, aliás, tem alguns deméritos na gestão da TAP, mas depois o problema estrutural de financiamento da TAP, que é também um problema estrutural de uma questão de falta de dinheiro, é um problema do acionista, não é um problema do gestor. Nesse aspecto, também da mesma maneira, o governo não conseguiu implementar e resolver essa questão. Bruno, ontem houve um acordo entre o Governo e as transportadoras, não saiu uma mexida no preço dos combustíveis, Portugal não o pode fazer dessa maneira, o Ministro das Finanças já tinha alertado, mas poderá haver aqui contrapartidas, nomeadamente ao nível da SCUT. Mais uma vez, indiretamente, ou neste caso até diretamente, as Estradas de Portugal a ser usada como trunfo político para tentar manter calmo o setor. Eu acho que esse exemplo é ótimo para mostrar o problema que é. Esse exemplo é mesmo o ideal para mostrar, de facto, o problema de base do setor dos transportes em Portugal. E o problema de base quando se mistura gestão empresarial com política. Ou seja, a gestão desse tipo de empresas até hoje nunca foi uma gestão empresarial, nunca se seguiu critérios empresariais, segue critérios políticos. Portanto, muitas vezes hipoteca-se aquilo que é os seus objetivos financeiros, a sua racionalidade económica, em resultado de questões políticas, de calendários políticos. Esse é um exemplo. Obviamente que as Estradas de Portugal vão ficar prejudicadas numa receita, que era esta estes novos pórticos na SCUT, estas novas portagens na SCUT, mas vamos a outros exemplos. A questão, por exemplo, dos espaços sociais nas outras empresas de transporte é um exemplo claro e tradicional de como a gestão política deste tipo de empresas acaba nestes largos e enormes déficits e endividamentos, precisamente porque há essa gestão política de empresas que vão ser geridas com uma racionalidade económica que não está a acontecer. Bruno, a questão, como tu frisavas, é de difícil gestão e de resolução no curto prazo, uma vez que as empresas precisam de financiamento que escassa por estes dias, mas há também aqui uma questão relacionada com aquilo que é os contratos de concessão das PPPs, que a partir de 2014 disparam relativamente àquilo que são os encargos para o Estado. Aqui o problema é ainda bem mais grave. A questão dos PPPs tem que ser dividida em vários componentes, porque há aqui diferentes PPPs. Há das estradas, que são basicamente estas da SCUT, e que têm que ser, na minha opinião, eu não sou jurista, mas acho que se devia tentar renegociar com os concessionários, não sei como, e não sei se há soluções possíveis, mas devia-se tentar renegociar no sentido de minimizar as faturas para o Estado, não sei se será possível ou não. Há depois uma ou duas que ainda se podem evitar, de alguma forma, males maiores, que é a questão do TGV e a questão do novo aeroporto. Portanto, aqui não é possível, de alguma forma, recuar, ou pelo menos abrandar o ritmo do que está a ser feito, e, portanto, aí poupar-se bastante dinheiro.
E depois há um terceiro grande grupo de PPPs que são os hospitais. E aí também há uma série de alguns já estão lançados, mas há outros que estão planeados e que se podem abrandar. E, portanto, aqui eu acho que as palavras do Presidente da República foram claras. Neste momento é momento de parar e reavaliar o discurso do Presidente da República na quarta-feira na sua tomada de posse. O problema é que, e é mais uma das entropias que não se percebeu muito bem, porque isso estava previsto no Orçamento de Estado, no acordo entre PS e PSD no âmbito do Orçamento de Estado para este ano, foi constituída uma tal Comissão de Avaliação das PPPs, que não produziu ainda trabalho nenhum, já tem uma baixa que não vai ser reposta, e a verdade é que, entretanto, há uma série de PPPs precisamente que continuam a andar. Eu vou dar um exemplo, o Hospital de Gaia, e na questão do TGV também aparentemente não parou, continua, aquilo que estava para andar, continua a andar. E, portanto, esse é que eu acho que é o mau princípio, ou seja, neste momento, obviamente, não se compreende muito bem, tendo em conta que estamos numa emergência financeira, quase ao ponto de lutar dia a dia para se conseguir financiamento no exterior, continuar com esse tipo de projetos em PPPs, que muitos deles, obviamente, não têm em causa o benefício que trazem para as populações, está em causa a sua racionalidade financeira e económica no momento em que estamos a viver.